A paz do Senhor, me chamo Leia, gostaria de compartilhar com os irmãos um sonho que tive em janeiro de 2018 acerca do arrebatamento, porque no momento eu não estou com condições de trabalhar, né, devido ao acidente dos meus filhos que eu contei aqui no canal, mandei meu testemunho acerca da ressurreição do meu filho, né, devido toda a situação, né? E o meu filho, ele recuperou um pouquinho a memória e ele ainda é dependente de mim, mas no momento o Senhor quer que eu trabalhe somente na obra e eu não tenho condições no momento de ir trabalhar, porque eu estou numa situação que eu não dou conta, né, de trabalhar agora e de fazer a obra do Senhor. E o Senhor já tinha me falado que no tempo certo eu iria voltar a trabalhar. Mas como eu sempre trabalhei, né, eu fiquei na ansiedade de querer trabalhar e eu planejei trabalhar em casa de alguma forma, né? E a minha filha se prontificou me ajudar, né? Mas aí eu fiquei pesquisando, fiquei me preparando para começar a trabalhar em casa, foi quando eu tive esse sonho, né, de despertamento, que o sonho foi por volta das 3 da madrugada, né, e se iniciava assim. Eu estava dentro de casa, eu e todo mundo, né, meu esposo e meus 3 filhos, e eu escutava o som da trombeta. E ali eu chamava o meu filho mais novo e falava assim: "Você escutou o som da trombeta? Eu acho que Jesus voltou", e a gente ficou. Aí ele não. Aí eu corri para a varanda da frente e quando eu olhava para o céu estava tomado de anjos, muito anjo mesmo. E era como se ele estivesse ao redor do trono de Jesus. Eu não via o trono, nem via Jesus, mas eu sabia que ele estava ali. E ali eu via como se eles tivessem recebido a ordem do Senhor. E ali eu via eles se espalhando pela terra. E ali eu corria para trás de casa, subia no terraço da minha casa, falava com meu esposo, com os meus filhos. E ali quando eu subia, ele já estava. Atrás da minha casa não tem casa, né? Não tem nada. Mas no sonho tinha uma casinha. E nesse sonho, nessa casinha, morava 3 senhoras. E eu escutava quando 2 senhoras falavam uma para outra assim: "Nós ficamos por falta de conserto", e daquelas 3 só subiu uma. E ali o anjo saiu de dentro da casa delas e eu chamava o anjo e eu dizia: "Anjo, nós não vamos?" E ele vinha, colocava um livro em cima da mesa, abria aquele livro e dizia assim: "Vocês não ouviram o som da trombeta?" Eu falei: "Eu ouvi." Ele falou: "Mas não houve a transformação. Eu vou tocar a trombeta mais uma vez. Se não se transformar, vocês não vão." E ali ele tocou a trombeta mais uma vez pra gente, né? E não aconteceu a transformação. Aí ele abriu o livro e falou para mim assim: "Você não vai por falta de oração e jejum." E os outros, que eram meu esposo e os meus filhos, não subiram por falta de conserto. Porém, o meu filho, esse que ainda não tem toda a memória de volta, porque ele se lembra de algumas coisas, mas é limitado. Eu via um menino no lugar dele do pescoço para baixo, né? É como, eu não sei se Deus quis preservar ali o que está para acontecer com ele, porque eu creio na salvação dele, né? Mas era como se tivesse um menino representando ele, mas eu não vi o rosto dele, o rosto de todo mundo eu via. Inclusive, do lado tinha 2 pessoas conversando, na casa do lado aqui tinha um senhor capinando o quintal, e eles não viam, era só a gente que via, né? E ali quando aquele anjo dizia que eu fiquei por falta de oração e jejum e os outros ficaram por falta de conserto, eu coloquei a mão na cabeça e falei: "Meu Deus, nós ficamos para a grande tribulação, agora já era." E ali o meu esposo, minha filha não entendia nada, o meu esposo olhava para mim e falava assim: "Eu vou terminar de juntar esse mato aqui que eu comecei limpar ontem e não terminei." E só eu e o meu filho mais novo que entendia, né? Ali eu acordei chorando muito, perguntando para Deus o porquê que eu tive daquele sonho, porque foi um sonho muito real, né? E eu chorando, 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 e abri a Bíblia e pedi para Deus falar comigo, e caiu em Ezequiel 7, que fala: o fim vem, né? E ali, minha irmã, que eu chorei, e pedi a Deus: "Senhor, por que eu tive esse sonho? Senhor, eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô te buscando, por que eu tive esse sonho?" Aí eu peguei, isso foi 3 da madrugada, consegui dormir às 5 da manhã.
Quando eu consegui dormir de novo, na mesma hora o sonho continuou. Só que continuou assim. A minha filha, ela estava com a mochila nas costas, como se fosse sair, e ali eu falava para ela assim, eu dizia assim: filha, vai fazer o concerto com Deus, porque Jesus está voltando. O sonho que eu tive ontem foi exatamente essa hora, porque o primeiro sonho, era como se fosse às 18 horas, e o segundo sonho também era às 18 horas. E eu mostrava para ela ali no céu, falava para ela assim, eu mostrava onde que eu tinha visto os anjos, onde que Jesus estava, né? Que eu sabia que ele estava naquele lugar. Aí ela com a mochila nas costas falou: tá bom, mãe, eu só vou aqui na minha avó entregar essa mochila para minha tia e já volto. E ali eu me assustei, né? Acordei, continuei preocupada, né? Perguntando ao Senhor e não consegui mais dormir. E quando foi 10h30 da manhã, o Senhor me fez lembrar que eu não posso trabalhar, que eu estava programando trabalhar em casa mesmo, mas que se eu fosse trabalhar, eu não iria dar conta da obra do Senhor, porque no momento, meus irmãos, eu estou numa situação que eu só consigo fazer uma coisa de cada vez, né? Eu não estou dando conta de fazer várias coisas de uma vez, né? Então, se eu for trabalhar, provavelmente, né, no momento agora que o Senhor não permite eu trabalhar, né, eu iria deixar a obra do Senhor para depois. Quando eu terminasse de trabalhar, eu não ia ter corpo para poder me ajoelhar para orar, o jejum ia ficar para depois. E ali, né, o Senhor me alertou que no momento eu não posso trabalhar, né? Não digo os irmãos que têm que trabalhar para sustentar sua família, mas é muito importante dedicar um tempo ao Senhor. As primícias para Deus não é só dízimos e ofertas, mas também é o nosso tempo. De repente você acorda às 6 da manhã para ir trabalhar, sai às 7 para trabalhar, passa a acordar às 5h30 todos os dias, tira o seu primeiro tempinho para o Senhor, lê a Bíblia, 5 minutinhos, 10 minutinhos, tira 20 minutos para orar antes de você ir trabalhar, porque é muito importante que a nossa primícia seja para Deus, né? E porque quando a gente volta do trabalho, né, para quem trabalha, chega normalmente muito cansado, e quando a gente acorda, né, nós estamos com o corpo descansado, né? E o nosso descanso não é aqui, é no céu, né? E aí, quando foi há uns 12 anos atrás, 13 anos mais ou menos, eu vou contar também outro sonho que eu tive, que no sonho eu estava na casa da minha mãe, e a casa da minha mãe era no lugar onde estava começando a construir casas, né, bairro novo, né, e a casa da minha mãe não tinha varanda ainda, só chegava direto na sala. E no sonho eu estava sentada no sofá perto da porta com meu filho mais novo no colo, né? E passava um homem, eu vi um homem assim com a calça marrom escura e uma blusa meio mostarda, e eu via que ele era cristão, né? E ele vinha em direção a outra casa, e eu escutava quando ele dizia assim: engraçado, eu tive um sonho essa noite, eu não consigo entender o sonho que eu tive. Aí a outra pessoa que eu não vi, eu só ouvi a voz, dizia assim: como foi o sonho que você teve? Aí aquele homem dizia assim: eu sonhei que cada firma só pegava um currículo de uma pessoa, assim, de cada país só pegava um currículo de uma pessoa, não podia contratar mais de uma pessoa naquelas firmas, era somente uma pessoa. Aí aquele voz dizia para ele assim: esse sonho é fácil de entender, é porque do jeito que está aí nas igrejas, naquele grande dia vai se salvar muito poucas pessoas, né? E foram essas experiências de sonho que eu tive, que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Para deixar um alerta também, né? Para despertar também os irmãos acerca da volta do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos dão a voz
dos seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos reunidos logo aclamarão seu reino. Eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram, insultaram meu Senhor, mas gostoso tem o dia do triunfo do meu rei. Eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim